Então, me incumbiram de comentar os acontecimentos de hoje. Hoje o dia foi extremamente produtivo, inclusive em relação a conflitos. Nós tivemos no início da tarde uma conversa com a Drica, que contribui bastante com o conteúdo relacionado à monografia dela. Utilizando aí a ferramenta de videoconferência, a gente falou com ela hoje. A partir dos comentários que ela acrescentou e alguns links e alguns conteúdos, descobrimos inclusive alguns outros autores e pesquisadores que a gente também vai incrementar dentro do livro. Partimos então para o nosso trabalho de composição dentro do texto. O Fred cortou um monte de coisa hoje, realmente. Ele começou a dizer que tinha muita coisa repetitiva e começou a cortar. Não, mas ó, o texto está gigante. Olha aqui, gente. Olha só, o texto não acaba mais. É texto. A gente tentou escrever mais ou menos nesse texto tudo que a gente sabia sobre design livre numa introdução, mas era para ser uma introdução básica e acabou virando uma introdução mais avançada, né? Porém, tem que se chamar a atenção que para o terceiro dia nós tivemos hoje um momento à tarde em que mais de 24 pessoas entraram na rede e começaram a contribuir novamente. Nós percebemos que a maioria do pessoal tem se preocupado muito com a questão de conceitos, pedindo que nós conceituássemos design, pedindo que nós conceituássemos design livre, mas isso está sendo conceituado de uma maneira mais natural. E agora, no final da tarde, nós começamos a definir um pouco mais, até para poder alinhar os capítulos do livro, ou os tópicos principais do livro, especialmente sobre a questão de como é que se dá o processo dentro do design livre. E aí chegamos a alguns conceitos bem malucos, graças aos nossos gráficos apresentados pelo nosso amigo Fred. Então nós estamos aí procurando fazer, não uma definição, mas sim um alinhamento do conceito dentro do plano fechado, do plano aberto e do plano livre, dentro do conceito de um processo para o design livre. Vale lembrar que a gente começou tudo isso a partir desse livrinho chamado Method, que define um plano como uma pré-ação, uma pré-visualização de uma ação. Então você pensa e depois você executa. Então a gente questionou, mas espera aí, não tem momentos em que você acaba pensando enquanto está fazendo? E daí a gente pensou, puxa, mas isso então são diferentes planos. Aí vamos conceituar que planos que existem, né? Bem, dentro do plano aberto, dentro do plano fechado, a gente conceitua que é quando você tem um fim bem específico, tanto que o início desse processo se dá exatamente pelo fim. Eu quero isto, e isso starta o meu processo dentro de um meio de algumas ações, mas ele é muito fechado, ele permite pouca interferência externa e, portanto, ele é muito delimitado. No plano aberto, você começa, normalmente, esse seu processo através de uma pergunta, de um questionamento, e você aceita visões externas, por isso se chama plano aberto, encontrando muitas, ou às vezes mais de uma solução para um mesmo questionamento. E o plano livre, que nós não terminamos completamente de conceituar, é onde você starta não o processo através de uma pergunta ou de um questionamento, mas pelo contrário, através de afirmações, proposições. Você já acredita em algo e o processo se dará sobre como você vai construir isso, de que maneira que esse algo vai se materializar. Chegando normalmente a múltiplas respostas no final, mas não apenas no final. O processo do plano aberto ele nos dá a oportunidade de, durante o processo de design, encontrar múltiplas soluções durante o processo, sem falar de insights que vão retroalimentar continuamente o processo. Um detalhe importante é que essas ideias que saem do meio, que saem para fora, elas são aquelas que vão contra as premissas iniciais. São ideias que eventualmente não encaixam no que seria esperado como resultado, mas que são permitidas. É uma imprevisibilidade permitida e incentivada, inclusive porque é livre o projeto. A essência do design livre. Prometemos que para amanhã editaremos o texto, deixaremos as ideias um pouco mais concisas, inclusive para contar com mais participações de vocês.